E o nosso quadro Corporações em Foco de hoje, sempre um profissional da FAM, da Fundação Getúlio Vargas, trazido pela FAM, né, FAM FGV aqui, e vamos receber novamente, né, eu vou ter o prazer de conversar novamente com o professor Laércio Camp, especialista em gestão empresarial, com MBA em logística empresarial. E o tema hoje é muito interessante. Primeiramente, um prazer estar falando com o senhor. Bom dia, professor. Bom dia, Carlos. É um prazer estar novamente aqui na cidade de Maceió, na CBN, e também estar falando aos seus ouvintes. Administração do tempo, né? Isso é muito importante. Muita gente não leva isso em consideração, né, professor? É o nosso tema de hoje. É verdade. Administração do tempo, a gestão do tempo é um tema que envolve todos nós, né? Todos nós olhamos para trás e vemos que, poxa vida, parece que falta tempo. No entanto, tempo é algo que foi dado por Deus para todos nós de maneira igual. Você tem 24 horas por dia, eu tenho, a presidente Dilma tem, o Bill Gates tem 24 horas, Albert Einstein tinha 24 horas por dia. A grande questão é que nós não conseguimos fazer a administração do tempo, a gestão do tempo. Eu não consigo, por exemplo, falar assim, olha, essa semana aqui eu vou usar 22 horas de segunda a sexta para depois estourar meu fim de semana usando umas 50 horas. Eu não consigo fazer isso, mas eu consigo fazer a gestão das minhas atividades dentro do tempo. E esse que é o grande desafio. Como fazer isso, professor? Então, uma das questões importantes é você ver o que é importante para você. Então, o que é importante? Elencar prioridades, então. Elencar prioridades. Só que assim, se você colocar tudo numa lista, provavelmente tudo que você colocou na lista é uma prioridade. É algo que você tem que fazer. Mas nós podemos usar uma técnica que é assim, o que é importante para você? Então, por exemplo, para esse ano de 2014, o que é importante para você profissionalmente falando? Pessoalmente e do lado familiar. Então, nós temos múltiplas funções, né? Então, a gente pode, desculpe interrompendo, professor, a gente pode elencar um tempo, então, em um ano, em anos, sim, ao invés de uma semana, de um dia, a partir disso, a partir dos objetivos que a gente tem a médio e longo prazo, a gente começa a organizar o curto prazo, seria isso basicamente? Isso, é o que nós chamamos de planejamento. Planejamento, até podemos dar um nome, planejamento estratégico, sim, que é o que eu quero. Então, diante do que eu quero, eu vou saber quais são as minhas prioridades. Então, por exemplo, se eu quero fazer um mestrado, se eu quero construir uma casa, se eu quero casar, quais são as minhas prioridades? Bom, se eu definir para esse ano as minhas prioridades, essas prioridades são as coisas importantes. Existem estudiosos na parte do tempo, um deles é Stephen Covey, no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele coloca que o terceiro hábito dos profissionais altamente eficazes é aquele que faz o autogerenciamento. O autogerenciamento, desculpe, é cuidar exatamente daquilo que é importante para você. E ele coloca assim, defina o que é importante e 70% do seu tempo tem que estar focado naquilo que é importante. 20% do seu tempo em coisas urgentes. Bom, o que é urgente? É aquela coisa que você tem que fazer e é você que tem que fazer e vai ter que dar um jeito. Só que a questão é, por que chegou no urgente? Provavelmente, alguma coisa chegou no urgente porque você não deu a devida atenção ao importante. Isso faz com que hoje a realidade é assim, a maioria do nosso tempo é atacando nas coisas urgentes. É o famoso apagar incêndio. É aquela correria, aquele estresse. Deixa aí o que vem, né? Deixa acontecer primeiro. Deixa a vida me levar. Exato. Isso aí para música é bom, para tomar uma cervejinha é ótimo. Para quem já está resolvido. Para quem já está é ótimo, mas para o dia a dia, para o profissional e naquelas funções, né? É um risco muito grande, né? Eu tenho a função de profissional, eu tenho a função de pessoa e de família. Então, no caso, pai, a mãe de família, o filho. Então, quais são as prioridades? Aquilo que tem que dar atenção. Então, uma das coisas que nós recomendamos é o quê? Faça uma lista de tudo que você anda fazendo. Tudo que você faz que consome o seu tempo. A primeira coisa a ser feita é isso. O chamado inventário do tempo. Faça uma lista de todas as atividades. Vai lembrando. Você não precisa fazer isso em uma hora. Vai fazendo. Opa, isso aqui é importante. Opa, academia é importante. Poxa, visitar o médico é importante. Ler jornal, é importante. Ouvir a rádio CBN, importante também. E você vai colocando várias coisas.
Aí você vai fazer um levantamento do que você quer para esse ano. Já estamos praticamente na metade. Então, para os próximos 6 meses, o que eu quero ainda executar esse ano, que estava no meu planejamento lá do início do ano e não consegui. Aí você vai olhar na sua lista quais coisas que você listou que vai ajudar você a atender o importante. E aí você começa a priorizar. E outra coisa também, eu não sei se pode, professor, ir raciocinando em cima do que o senhor está dizendo, eu posso fragmentar também. Vamos dizer uma coisa. O que é importante para mim na minha escolaridade? Eu vou pensar num curso e aí eu vou elencar as prioridades que vão me ajudar a fazer aquele curso. No meu trabalho, o que pode ser prioridade? Terminar esse curso vai ajudar ou não, mas eu posso ter outras prioridades. Eu posso, então, até fragmentar isso e ir olhando prioridades dentro das prioridades. Posso fazer isso também. Isso. E isso é uma técnica que a própria administração do tempo traz, que você vai fazer o quê? Esse fragmentar é dividir em pequenas tarefas. Às vezes, nós postergamos ou procrastinamos alguma atividade. Porque ela pode ser assim, que eu não gosto de fazer, ou é muito complexa. Ótimo. Se é muito complexa, vamos dividir em outras atividades, em pequenas atividades. Né? Então, é onde você vai conseguir desenvolver melhor e não, vamos supor, essa atividade vai levar 2 dias. Não, transforme em horas. Mas isso aí depois que eu elencar, isso, né? Que eu fizer tudo, que eu fizer aquele primeiro passo. Exato. Primeiro você faz estiver dominando ele, entendendo ele, sabe, entendendo a minha prioridade e saber exatamente o que eu quero, né? Isso. Primeiro você vai fazer o quê? O inventário das suas atividades. E aí também vai levantar quais são, o que é importante. Né? Então nós vamos ter a situação assim, ó, eu tenho uma coisa importante e não urgente. Ótimo. O que é importante e não urgente está dentro dos 70% que eu tenho que fazer. É importante, mas não é urgente, porque está sob controle. Eu posso ter uma situação de algo que é importante, que eu tenho que fazer, e é urgente. Então, a sugestão é, por que virou urgente? Bom, de repente alguém te acionou, né, para pedir uma ajuda, para fazer algo, alguém bateu o carro, teve um acidente, você tem que largar tudo, né? Você se sentiu mal, você tem que largar tudo e fazer o que tem que fazer. Mas isso não é a organização de uma empresa, professor? Exatamente. A organização da empresa ela tem que passar por isso. Que é o quê? É o foco. Então, o que acontece? Às vezes nós fazemos tanta coisa na empresa e, de repente, no final do dia você olha para trás e vê assim, poxa, parece que eu não fiz nada. Aí chega no final da semana, poxa, essa semana aqui foi improdutiva, parece que eu não fiz nada. Mas você não parou 1 minuto. Né? Você tem até a sensação que trabalhou muito, mas não parou 1 minuto e olha para trás, cadê os meus resultados? Não andou, né? Isso por quê? Porque nós estamos focados só no urgente. Eu não sei se já aconteceu com você, mas de repente pode, até com nossos ouvintes, né? Você pode estar trabalhando, vem um colega e te pede uma ajuda. E você ajuda o colega. Pô, Lécio, dá para você dar uma opinião aqui? Daí você vai lá, dá uma opinião ali. Bom, a hora que você for ver, o dia acabou. E as suas atividades? Bom, ficou para hora extra, que aí já complica, ou ficou com serviço para casa. Mas não tem aquela minha percepção de que tudo é urgente? Nem tudo é urgente daquilo que eu percebo que é urgente? Não pode ter isso também? Sim. Meu erro de percepção? Claro. De achar que tudo é urgente, nem tudo é urgente. Por isso mesmo. Que o papel, na hora de fazer o levantamento, o inventário das atividades dentro do tempo e definir o que é importante, vai me ajudar a colocar foco naquilo que é importante. Então, se eu tenho que fazer uma atividade ou veio um serviço novo, peraí, eu tenho que fazer isso ou eu posso fazer isso depois de terminar aquilo que eu estou fazendo que é importante? E eu posso pedir ajuda para fazer isso também. Né? Exato. Esse pedir ajuda é algo bem interessante que você citou. Por exemplo, se eu tenho algo importante para fazer e algo urgente para fazer, qual que eu devo delegar? Muitos poderiam falar assim, bom, se é importante, se é urgente, eu tenho que fazer, e delego o importante. No conceito da gestão do tempo, e até mesmo da gestão pessoal, a sugestão é, faça você o importante e delegue o urgente, se possível. Olha só. Porque se você delegar o importante, a delegação não é uma transferência para outro,
Se deu errado, eu deleguei para ele, olha o que aconteceu. Não. A delegação é sua responsabilidade. Exato. Talvez você saiba que aquela pessoa não fará tão bem quanto você, mas você delegou a ela. O urgente já dá aquele conceito que a gente brinca do incêndio, né? Apagou um incêndio, e agora? O que eu faço com isso daqui? Não, eu posso improvisar no urgente. Exato. Né? Então, nesse urgente... E no importante, talvez eu não possa nem improvisar. Eu tenho que fazer alguma coisa, claro. Eu tenho que seguir uma linha. Por quê? Porque é importante. Ele pode ser importante no seu planejamento pessoal. Ele pode gerar consequências graves. Né? É isso. E é importante também na empresa. Então, chega um momento que na empresa você tem que apresentar resultados. Né? Esses resultados... eles não apareceram do nada. Né? Abraham Lincoln tinha uma frase muito interessante que ele fala assim: o bom do tempo, ou o bom do futuro, é que ele vem aos poucos. Né? Eu acho interessante, eu ouvindo o senhor aqui, pensando no que nós estamos conversando, eu não consigo desligar de empresa. Por quê? A pessoa bem resolvida nessa situação, ele vai ser um excelente profissional, talvez, naquilo que ele pode fazer. É excelente que eu digo no sentido de ele estará preparado para ser um excelente profissional, talvez. Ele bem administrado as suas coisas pessoais, ele pode trazer isso para a empresa, ele pode ter uma visão muito mais ampla dentro da própria empresa, não é isso, professor? Sem dúvida. Por quê? Porque se ele está resolvido pessoalmente... às vezes pode acontecer ao contrário. Ele aprendeu isso na empresa. Sim. Hoje as empresas, na parte de governança corporativa, dão treinamentos. Né? A própria FAM FGV tem treinamento da parte de gestão que aborda isso. Tem até mesmo um curso específico. É isso que eu queria chegar nesse ponto. Um curso específico. Eu mesmo também sou docente desse curso, que é Administração do Tempo. Onde eu não falo só o que precisa ser feito. Isso virou matéria, podemos dizer assim. Sim, virou matéria. E praticamente, importantíssima. Eu posso dizer, obrigatória para o profissional que quer ter sucesso. Porque você sabendo administrar seu tempo, você vai fazer mais com menos. Esse fazer mais com menos não é aquela ideia de esfolar o funcionário. Não, é você fazer mais com menos e o tempo que sobrou você investir na sua atualização. Na sua saúde... Enfim, investir naquilo que você gosta também. Pode ter alguém que está nos ouvindo agora, professor, e falar assim: poxa, vocês estão aí pregando que as pessoas têm que ser um robozinho, tem que ser algo automático, tem que ser algo assim. Não é bem isso. As pessoas podem até pensar num primeiro momento dessa organização ser algo até... né, de alguém paranoico por organização. Mas não é, né, professor? Isso é bem despregado quando a pessoa começa a fazer isso. Ela nota, não é? Vendo aqui, ouvindo essa conversa, como estão nos ouvindo, algumas pessoas podem até pensar nisso, né? Pode. Alguns podem até falar assim: mas esse negócio vai deixar a gente muito engessado, ficar seguindo regrinha. Não, então. Que hora que é o descanso aí? As pessoas podem dizer: que hora que vai ser o meu lazer nessa história toda? Verdade. Meu tempo livre eu vou reinvestir, vou fazer isso. Que hora que vai ter o reinvestir em você, o seu tempo livre pode ser. Pode ser o happy hour. Lógico. Pode ser o passear na praia. O lazer praia. É necessário, né, professor? Agora, olha, você falou um negócio interessante. Ele pode ser até urgente em algumas situações. Em que momento você coloca o seu lazer? Às vezes você está tão abarrotado de atividades e, de repente, não são atividades urgentes, ou melhor, desculpe, não são atividades importantes, são urgentes, que você perde seu final de semana de lazer. A ideia da administração do tempo é exatamente promover o equilíbrio na qualidade de vida. E o lazer é colocado aí. E o lazer tem que Ele pode ser importante ou urgente em determinadas situações. Exato. Né? Agora, olha só, no começo, quando você faz essa lista, esse inventário que dado o nome aí bonitinho, de atividades dentro do tempo, pode parecer algo até assim engessado. Mas isso no primeiro momento. A hora que você faz esse exercício e começa a definir o que é importante para você. Eu, nas minhas aulas, quando eu pergunto para os alunos assim: bom, então vamos lá, pessoal, vamos fazer aqui a atividade e vamos listar o que é importante. Ou melhor, as suas atividades, faça o seu... Então, em aula mesmo... Inventário do que você faz durante o dia. Em aula mesmo, ele já fazia um inventário do tempo. Aí, conforme eu vou passando a aula, eu já vou mostrando algumas técnicas. E é muito comum, sabe o que, Carlos? O pessoal começar a riscar. E, sabe? Então, por exemplo, o que for importante, você coloca 1. O que for urgente, que você acha que é urgente, coloca 2. Naquele primeiro momento, ele acha isso. Depois ele começa a ver que não é aquilo. Miscelâneas e supérfluos, que tem também. Isso. Né? Quer ver um negócio supérfluo? Às vezes você receber e-mails que não tem nada a ver com nada.
Então, toda hora você recebe e-mail. Então, você para e vê, e para e vê. Tem pessoas que ficam escravas. Hoje, a tecnologia ela nos possibilita isso, mas eu tenho que administrar bem isso. Senão, eu vou passar o tempo todo do meu trabalho ou lendo e-mail ou lendo mensagens no smartphone. E eu tenho que controlar, porque isso aí nós chamamos de ladrões de tempo. Eu já vi muitas pessoas, por exemplo, né, essas mensagens de Facebook, por exemplo, alguma coisa, falam assim, só falam besteira, mas não largam. Leem todas as besteiras, até para julgar que elas são besteiras. Né? E às vezes entra até num fórum de discussão de besteira. E não fica sem ver. Eu tenho que ver o que está acontecendo no Facebook agora. É verdade. É verdade. E estão perdendo um grande, isso muito daí, tempo, até de lazer. Em administração de tempo, são ladrões de tempo. E isso é bastante complicado. Então, durante a aula, conforme eu vou citando, eu observo que a dinâmica é essa mesmo, os caras mudando os números. Ah, não, isso aqui não é importante. Ah, isso aqui é supérfluo, não é urgente, não. Então, você consegue fazer. Na primeira instância, você consegue se organizar. Como eu citei, quando eu pergunto na classe, então, para vocês, vamos listar o que é importante. Muitos não sabem o que é importante. Para eles tudo é importante. Isso não é uma aula de psicologia, não, professor? Olha, que muda até a percepção? Muda a percepção. Eu não vou dizer que entraria na psicologia, mas ensina técnicas de gestão que é aplicada à pessoa. Que são psicológicas, né, professor? Daí a pessoa consegue... Daí é a hora que dá aquele clique, né? Aquele estalo. Puxa, olha, eu estou investindo tempo em coisa errada. Vou deixar isso aqui em segundo plano, porque o importante para mim esse ano, o ano que vem, é terminar isso. E aí você consegue colocar foco. E na parte corporativa, isso funciona da mesma maneira. As empresas já fazem isso com funcionários, as grandes corporações, elas já conversam, elas já percebem isso dentro de seus funcionários, até para subir de posição ou então para a contratação, professor? Sem dúvida. Essa avaliação ela é importante. Ela já está hoje dentro das empresas. Principalmente para promoção, né? Você não vai promover alguém desorganizado. Você não vai dar um cargo de liderança para alguém que não consegue se organizar em algumas atividades que ele já faz. No caso das empresas, é muito notório. Tem muitas empresas, a grande maioria, coloca metas, coloca métricas para os seus funcionários, né? Então, se você é organizado, você vai trabalhar semana a semana, talvez até dia a dia, para quando chegar no final do mês, do trimestre, do semestre, do ano, você não fique desesperado. Então, o que acontece às vezes? O camarada fica tranquilo, vamos supor, na área de vendas, né? Fica tranquilo do dia 1º ao dia 25. Depois, aquele estresse, aquela correria. Meu Deus do céu, não sai mais o telefone. Aí entra um negócio chamado síndrome do estudante, né? Essa síndrome do estudante foi uma teoria... É estudar na véspera da prova? Estudar na véspera da prova, levantada por Eliyahu Goldratt, que é um israelense, um cientista israelense, já falecido, mas ele colocou muito bem isso. Ele falou assim que, às vezes, aplicou aos estudantes, né, que o professor dá um trabalho e ninguém faz nada. No último dia... Tudo. Meu Deus, esse homem pensa que ninguém faz nada só para estudar, para mudar trabalho. Exatamente isso. Só que na vida pessoal, isso também pode acontecer. É só nossos ouvintes lembrar se em algum momento teve aquela situação assim, que você tinha um trabalho a entregar, ou um relatório, ou uma apresentação, ou uma reunião com um cliente importante, e você, confiando na sua habilidade, foi deixando. Chega o último dia antes da apresentação, antes da entrega, você fala assim... Puxa vida, se eu tivesse mais um dia, essa apresentação ia ser um show de bola, ou esse relatório ia ser um show de bola. Já estava na síndrome. Ou essa entrevista, né? Eu recebo a pauta com 2 dias, 3 dias, é quando o entrevistado está entrando ali, eu estou abrindo o computador, meu Deus do céu, o que ele vai falar? O que vai ser agora? E eu poderia ter preparado e ter uma excelente entrevista. Exato. Mas, professor, muito obrigado por essa aula. Poxa, né? Mais uma aula, o senhor é muito simpático e é muito legal, muito legais os temas que o senhor já trouxe por aqui. E espero que o senhor volte sempre, né? A FAM FGV toda quinta-feira traz sempre um grande profissional da Fundação Getúlio Vargas. O senhor é um dos ícones, a gente sabe disso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, eu que agradeço. E a recepção calorosa. Administramos mais ou menos o nosso tempo aqui, né, professor? Oh, que beleza. Sem dúvida. Um abraço. Obrigado. Eu conversei com o professor Laércio Camp, especialista em gestão empresarial com MBA em logística empresarial. Falou da administração do tempo, trazido aqui pela FAM FGV no nosso Corporações em Foco de hoje.